É hora das notícias internacionais desse domingo e uma informação importante. Dessa noite de domingo, o presidente americano Donald Trump rejeitou a proposta de paz do Irã para encerrar a guerra. Ele fez uma publicação há poucos minutos na rede social dele, a Truth Social, escrevendo o seguinte, está aí na tela para você, abre aspas. Acabei de ler a resposta dos chamados representantes do Irã. Não gostei, totalmente inaceitável. Fecha aspas. Os Estados Unidos tinham enviado ao Irã um plano de paz com 14 pontos no domingo passado. Segundo a mídia americana, se tratava de um memorando que previa a reabertura do Estreito de Hormuz, alívio de sanções americanas contra o Irã e o comprometimento por parte do regime dos ayatolás de não enriquecer urânio por pelo menos 12 anos. A partir de então, segundo a proposta, se iniciaria uma janela de 30 dias para que as negociações mais amplas fossem organizadas. Mas nada disso vai acontecer. Na manhã deste domingo, na manhã de hoje, portanto, o Irã respondeu por intermédio do Paquistão, que é o país que está mediando as negociações entre Irã e Estados Unidos. No entanto, o conteúdo dessa resposta não chegou nem a ser revelado pelo Irã, nem pelos Estados Unidos. Apenas tivemos essa resposta que você vê aí de Donald Trump, dizendo que é inaceitável e que não gostou da resposta dos iranianos. Portanto, esgotada mais essa possibilidade de acordo de paz entre Irã e Estados Unidos. Temos um convidado aqui para analisarmos essa resposta de Donald Trump, que é o Daniel Toledo, advogado especialista em Direito Internacional e Macroeconomia. Obrigado, Daniel, mais uma vez pela presença com a gente aqui. Boa noite. Boa noite, Bruno. Prazer imenso estar com vocês aqui de novo. Doutor, como analisa essa resposta de Trump e o que será que não agradou ao governo americano? Brown, nós temos alguns indícios aqui internos no mercado aqui dos Estados Unidos, onde as pessoas acabam especulando algumas questões. Eu trabalho dentro da Pennzoil, então o que eu escuto é diretamente de uma Petro que está diretamente ligada a esse tipo de impacto, né? Então, primeira coisa, não nos parece que o Irã tem qualquer intenção de terminar esse conflito a curto prazo, porque o presidente Trump ele coloca de uma forma extremamente clara e traz isso para o eleitorado dele, de que o Irã está devastado, que as forças militares do Irã estão esgotadas, que a marinha do Irã não tem mais qualquer capacidade de reação e, principalmente, que eles não têm mais nenhuma capacidade bélica. O que a gente vê é exatamente o contrário. Nós tivemos, inclusive, aqui nas mídias americanas, publicando algumas notícias, algumas imagens que foram divulgadas das destruições das bases americanas e foram realmente muito grandes, inclusive pegando aviões aí, chegando a números que passam de 30 bilhões de dólares de prejuízo ali. Isso não está sendo muito bem esclarecido para a população. Então o Irã tem intenção, sim, de causar o maior caos possível para que ele tenha maior poder de barganha. Lembrando que os principais pontos do Irã, eles ficam em cima de, primeiro, suspensão total das sanções que existem contra ele. Os Estados Unidos propõem que tenham algumas sanções, não todas as sanções. Outro ponto é que haja um desbloqueio total dos fundos que foram bloqueados e estão dentro dos Estados Unidos ou parceiros dos Estados Unidos. Tem, inclusive, dinheiro que pertence às transações comerciais do Irã que estão bloqueados e foram transferidos para o Catar. E ele quer o desbloqueio imediato desses valores. O Donald Trump até concordou com o desbloqueio desses valores no acordo anterior. Aí eles querem outro ponto que eu acho que é absolutamente absurdo, esse eu concordo que é muito absurdo, que é a retirada de todas as tropas americanas, não só do Estreito de Hormuz, mas de todos os países ali das redondezas, inclusive daqueles que os Estados Unidos têm base militar por acordos internacionais. Isso vai muito além aí da capacidade de negociação do Irã, então fica muito claro que eles não têm interesse nenhum em facilitar essa negociação, muito menos terminar esse conflito agora. E além disso, obviamente, tem a questão do enriquecimento do urânio, que os Estados Unidos... O Donald Trump não pode permitir nunca que tenha um acordo, que o acordo assinado pelo Obama seja melhor do que o acordo que ele vai assinar agora, até porque ele se retirou, o Donald Trump se retirou desde o primeiro mandato do acordo que foi firmado entre o Irã na era Obama. Então ele não pode permitir que isso aconteça, porque senão ele fica totalmente desmoralizado. E o Irã também quer garantias reais, inclusive envolvendo países internacionais, outros países, que não haverá mais nenhum tipo de ataque, seja dos Estados Unidos, seja de Israel, seja contra o Irã
seja contra a Síria. Então nós temos, ou contra o Líbano. E nós temos, então, diversos pontos aqui que são colocados e que nitidamente mostra que o regime atual iraniano não está tentando facilitar essa negociação e quer infringir maior quantidade de dor ao mercado internacional para que o mercado internacional pressione o Donald Trump e, principalmente, eleve os valores do custo de vida dentro dos Estados Unidos, que foi um dos principais motes de campanha do Trump, que hoje vem voltando muito contra ele nesse ano de eleição de meio de mandato. Ô, doutor, e já que o Irã, então, não tem interesse em encerrar a guerra do lado dos Estados Unidos, me parece que tem esse interesse, até porque tem essa pressão sobre Donald Trump, né? Tudo ficando mais caro nos Estados Unidos, o custo de vida piorando, e aí tem eleição no final desse ano, a eleição de meio de mandato, em que ele pode, inclusive, perder o controle da Câmara e do Senado. O Partido Republicano pode ter essa derrota, muito influenciada por causa da guerra, e aí Trump está correndo contra o relógio para tentar encerrar o conflito. O que é que deu errado, afinal de contas, doutor? Porque no início, o que o presidente americano falava era que seria uma operação de 5 semanas. Esse prazo já terminou faz algum tempo. Por que os Estados Unidos esperavam uma solução rápida e ela não aconteceu? Foi a resistência militar do Irã? O que é que deu errado de lá para cá, doutor? O próprio Trump deu uma entrevista falando sobre isso, né? E o Trump é uma pessoa que dificilmente ele assume um erro dele. Então ele terceiriza esse erro. E ele falou nessa entrevista que ele invadiu o Irã baseado em informações do Netanyahu, do Pete Hegseth e do genro dele. E essa foi a principal razão pela qual o chefe de inteligência militar dele pediu demissão na semana seguinte. Falou, não, peraí, eu disse que não era bem assim, que a coisa não era tão simples assim e que o Irã vinha se preparando há muito tempo para esse tipo de conflito, né? O Irã, ele está acostumado com esse tipo de situação, ele está acostumado com sanções internacionais, ele está acostumado com grandes dificuldades, não só na questão econômica, mas também na questão de vida, dia a dia. É um povo que vem historicamente dos persas que estavam acostumados com conflitos constantes, ou seja, foi um erro de cálculo. Isso foi, inclusive, assumido e terceirizado a responsabilidade pelo próprio presidente Trump. E isso hoje tem custado muito, muito, muito caro. Não só aos cofres públicos, mas também a imagem política e a sucessão política do Donald Trump. Ô, doutor, e em relação a essa resistência iraniana, o Irã tem contado com o apoio dos seus parceiros, da Rússia, da China? Qual é o envolvimento dessas potências hoje no conflito? Brown, isso inclusive foi trazido, que foi questionado pelo Congresso, né? Porque, inclusive, o próprio Hegseth foi questionado com relação a isso. Olha, você passou uma ideia de uma estratégia de guerra que foi vendida para os Estados Unidos. Ok, você não contava que o Irã tinha satélites internacionais, tinha utilização de satélites internacionais que poderiam dar imagens de altíssima qualidade para que eles pudessem fazer bombardeios de altíssima precisão em cima de bases americanas. Ele disse que não tinha essa informação. E logo depois que ele falou isso, o Irã declarou em nota oficial, confirmado pela China, que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, se eu não me engano, foi 2023, uns 3 anos atrás, o Irã comprou da China um satélite chinês justamente de observação espacial, e que esse satélite tem sido usado para fazer os pontos, localização dos pontos com tamanha precisão. Então, sem dúvida nenhuma, né, o Irã vem recebendo isso. O Irã comprou agora quase 20 bilhões de armas com a China, com entrega imediata de quase 3 bilhões de mísseis supersônicos, né, hipersônicos, na verdade. Então, antinavio hipersônico. Então, isso, obviamente, ele vem recebendo essa situação. Lembrando que o que está afetando o Irã é o Estreito de Hormuz, mas o Irã tem ferrovias e rodovias internas na qual ele consegue, inclusive ele tem ao norte um mar onde ele consegue fazer exportação e importação da própria Rússia. Então especula-se, aqui não existe nada real, nada comprovado, mas especula-se que da mesma forma que os Estados Unidos vêm ajudando muito a Ucrânia, Rússia e China vêm ajudando absurdamente o Irã nesse conflito, porque não, em questão de tecnologia, realmente o Irã não teria capacidade de responder por tanto tempo como ele está respondendo aos Estados Unidos. E lembrando que nós estamos já no 72º dia, e isso não tem qualquer tipo de previsão para terminar.
Ô, doutor, e com a guerra se prolongando dessa maneira, né, com o Irã ganhando tempo, recusando acordo de paz, até dando essa resposta, como a gente estava falando aqui no início, que tudo levava a crer que foi uma resposta talvez até feita já para ser recusada, né, nos termos em que foi colocada, tinha uma possibilidade de aceitação muito pequena, com a guerra continuando dessa forma. Isso, do ponto de vista global, fortalece Rússia e China para as outras potências que disputam esse protagonismo e essa relevância mundial com os Estados Unidos. É interessante essa sequência do conflito? Sem dúvida, para a Rússia é maravilhosa e sem dúvida para o Irã também é maravilhoso. Vamos pensar o seguinte, todo o cenário, nós estamos enxergando um cenário de guerra-conflito, né? Mas a gente não pode esquecer que o próprio presidente Trump retirou as sanções que estavam sobre o petróleo iraniano e sobre o petróleo russo. Ou seja, antes do conflito, tínhamos um barril a 62 a 67, flutuava a 62 a 67. Hoje estão vendendo a 101, chegou a bater 120. Então, o que eles podiam vender antes com 30% de deságio para a China, eles estão vendendo hoje não só sem o deságio, mas com quase o dobro do valor que eles estavam vendendo antes para o mundo, né? Eles estão colocando isso em vários outros pontos. Isso é importante a gente lembrar. Então, para eles, financeiramente, muitas pessoas pensam, poxa, mas o Irã não está saindo petróleo pelo Estreito de Hormuz. Ok, ele está saindo por terra, ele está saindo pelo norte, pelo mar. Então, ele está tendo acesso a colocar com quantidade menor, mas com preço dobrado do valor do que era vendido antes. Então, eu não acho que esteja sendo tão estranguladora essa sanção em cima do Irã quanto as pessoas imaginam. Por isso que ele está negociando do jeito que eu estou ganhando mais ou menos a mesma coisa que eu ganhava, vendendo menos, estou salvando o meu combustível aqui para na hora que acabar a guerra eu vou negociar essas tarifas e vou vender no valor real de mercado, ou seja, para mim está tudo certo, né? O Irã sempre fez paredão humano, sempre foi claro que o regime matava os que estavam contrários, o Irã sempre teve conflito, então as pessoas estão, isso para eles é irrelevante. Então hoje eu não vejo de uma forma tão negativa isso para o Irã como as pessoas estão imaginando. Mas para nós, no mundo, sem dúvida, né? Nós tínhamos aqui nos Estados Unidos, antes do conflito, eu pagava $2,10 o valor do galão de gasolina. Hoje nós estamos beirando 4,12, 4,15 o valor do galão da gasolina. E quando você projeta isso dentro de um custo de vida americano, que era o principal mote de campanha do presidente antes de ser eleito, tá? Redução do custo de gasolina e gasolina a $2 o galão. Quando você projeta isso no custo de vida das pessoas, você sabe que subir o combustível vai subir o arroz, o feijão, a cesta básica, tudo, né? O mercado vai subir, sua conta vai subir, e sair de 2 para 4 é dobrar. Então, muitas pessoas hoje têm questionado isso, e isso politicamente tem tido um impacto mundial muito grande. E justamente sobre esse impacto que eu queria ouvi-lo, doutor. E para o Brasil, o que é que representa a sequência desse conflito de uma forma tão prolongada, né? O mundo inteiro talvez não estivesse preparado para isso, apostava mesmo que seria algo de curta duração, nada indica que vai terminar tão cedo. Qual a consequência para nós aqui no Brasil disso? Brau, eu tenho uma visão um pouco mais crítica do Brasil do que as pessoas têm. Eu tenho visto muitas pessoas falando, poxa, mas a Petrobras agora ela vai se colocar como autossuficiente, ela vai ter capacidade de produção. Capacidade de exploração de petróleo é uma coisa, capacidade de refino de petróleo é outra coisa, totalmente diferente. A capacidade de refino de petróleo no Brasil, ela não é 100% do que a gente produz. Então, quer dizer, nós precisamos exportar o petróleo cru para que ele seja refinado, seja transformado em gasolina, diesel, combustível aeronáutico e volte para o Brasil como nós compramos como produto final, né? É uma commodity, então isso vai impactar de qualquer jeito no nosso bolso, como impacta nos Estados Unidos, os Estados Unidos sendo 100% capaz de produzir o seu consumo diário, né? Do seu consumo anual, ele é capaz de produzir, mas ele precisa importar alguns tipos de petróleo mais grossos, ou outros mais finos, ou outros com uma química diferente, para poder fazer os subprodutos que são interessantes, que são óleos diferentes, ou resinas diferentes, ou outros produtos que o próprio petróleo dos Estados Unidos não produz. Então quer dizer o quê? Não interessa se você produz 100% do petróleo, do combustível refinado que você consome. Você vai sempre estar atrelado à commodity, ao preço do petróleo internacional. Então isso vai impactar diretamente no bolso das pessoas
indeterminadamente, enquanto nós estivermos consumindo petróleo, enquanto a gente estiver consumindo combustível fóssil, nós vamos depender do preço do petróleo, que vai ser sim uma commodity, que vai sim estar, ou pelo menos os Estados Unidos fará tudo o que sempre fez há décadas, que é atrelar o valor do petróleo ao petrodólar, né? Ou seja, é onde eles têm a balança deles na mão deles, onde eles têm a rédea na mão deles, para de repente puxar o cabresto do mundo e controlar o que entra, o que sai, por onde passa pelo sistema SWIFT, o que vai ser passado pelo sistema SWIFT, e se eu quiser colocar uma sanção em cima de você, eu simplesmente bloqueio as suas transações no sistema SWIFT, que é que todo mundo está tentando sair fora dele para ter um pouco mais de capacidade de negociação. Então vai impactar no Brasil, como está impactando no mundo inteiro, principalmente na questão do aumento de custo e da inflação, né? Muito bem, então é a palavra do Daniel Toledo, advogado, especialista em Direito Internacional e Macroeconomia. Obrigado, doutor, pela presença com a gente aqui. Ótimo começo de semana por aí. Para vocês também, um grande abraço, Bruno. Obrigado.